Ok. Foi muito rápido. Exatamente, portanto, nós estivemos aqui mesmo há pouquinho e já voltamos para a nossa conversa. Olá, boa noite a todos, boa noite, Ana Rita. Boa Bem noite. disposta, entusiasmada. Super. Ótimo, ótimo. Bom, vamos partilhar aqui nas nossas páginas, entretanto, aqui o direto. À medida que forem chegando, coloquem nos comentários um olá, uma boa noite, para nós sabermos quem é que está aqui connosco. Temos aqui pessoas que provavelmente não conhecem a Ana Rita ou pessoas que não me conhecem a mim, e então é sempre, é sempre uma novidade. E nós hoje teremos aqui um tema mesmo muito, muito giro. Vamos falar sobre confiança e autoestima, que são temas fenomenais. Portanto, vamos lá partilhar. Estás a conseguir partilhar, Ana Rita? Estou agora a partilhar. Portanto, Ok, vamos lá ver. ótimo. Acho que à partida, sim. Está tudo certo. É isso mesmo. Bom, olá a todos. À medida que forem chegando, coloque aqui nos comentários um olá. Nós hoje temos aqui uma convidada muito, muito especial, por quem eu tenho um carinho muito grande mesmo. Portanto, vamos estar aqui à conversa com a Ana Rita Costa, que é coach de confiança. Ela já vai explicar um pouco mais sobre o seu trabalho e também um pouco mais sobre a sua história. Antes de mais, Ana Rita, eu gostaria de agradecer aqui a tua presença, gostaria de agradecer teres aceito o meu convite, porque realmente eu sigo o teu trabalho fascina-me muito. Não sei se tens essa Muito ideia, obrigada. mas Fico muito honrada fascina. com isso. Fico muito feliz por saber. Claro, Obrigada. e quem não segue ainda a Ana Rita, portanto, siga, porque realmente tu dás dicas excelentes a nível de, portanto, como é que uma pessoa pode ser mais confiante, mais produtiva, enfim, uma série de dicas que realmente te fazem ter um estilo de vida mais saudável, mais harmonioso e também a nível emocional, um equilíbrio emocional que muitas vezes hoje em dia não se vive. Portanto, nós hoje em dia andamos sempre todos muito ocupados e desequilibrados, não é verdade? Mas pronto, a Ana Rita já vai falar aqui um bocadinho contigo sobre estes temas. Bom, antes de mais, eu gostaria de vos dizer, gostaria de saber quem é que já me conhece, quem é que já conhece a Ana Rita. Coloquem aqui algum feedback para nós sabermos. E entretanto, eu gostaria que tu pudesses contar aqui um pouco da tua história, Ana Rita, ou seja, como é que surgiu o coaching na tua vida, o que é que te apaixonou para seres coach de confiança? Consegues partilhar aqui um pouco a tua Claro história? que sim, claro que sim. Então, antes de mais, boa noite, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Para mim é um enorme privilégio estar aqui e agradeço-te imenso o convite, Teresa. Mesmo muito obrigada e esta tua introdução deixou-me mesmo muito feliz por saber que de alguma forma o meu trabalho também te pode ajudar e Claro que inspirar de sim. alguma forma. Fico mesmo muito, muito, muito feliz. Então, como é que o coaching surgiu na minha vida? Bem, para isso eu vou contar um bocadinho da minha história e como é que eu cheguei até Uhum. aqui. Obviamente que o coaching é algo que está cada vez mais no nosso vocabulário e cada vez mais pessoas ouvem falar do coaching. Até na moda, Neste, hoje em dia o coaching acaba por estar muito na moda, não é verdade? acaba por estar muito na moda, mas quando eu efetivamente fiz a minha primeira certificação, eu nunca tinha ouvido falar em coaching, muito menos em Portugal. Uhum. Portanto, eu acredito que eu sinto que fui guiada e para fazer este trabalho. Não foi propriamente. Eu vi várias certificações em coaching, vi várias pessoas que faziam coaching e eu decidi que queria também fazer. Não foi isso que aconteceu, mas para explicar, então, basicamente, eu costumo dizer que eu percorri a minha checklist da felicidade. E o que eu chamo checklist da felicidade? Eu estudei, eu tirava boas notas, eu sentia que era uma excelente menina, que fazia aquilo que a sociedade nos pedia, era Tudo direitinho, estuda, seguias, tira boas exatamente. notas, depois de tirar as boas notas, arranja um trabalho que tu queiras, pronto, exatamente, tudo direitinho. E efetivamente, quando saí da faculdade, eu decidi que queria ir para o mercado de trabalho, Uhum. decidi para onde é que queria ir trabalhar, e consegui. E aos 23 anos, Desculpa basicamente, interromper-te, Ana Rita, mas qual é sim, que era a tua área de formação? Tinha a alguma minha coisa área é. a ver com Não, nada a ver. transformação? Não, Não? não.
A minha área era na área das ciências documentais, foi onde eu tirei a minha licenciatura. Ok, E basicamente, portanto, não tem nada a ver. Apesar de ok. eu até à entrada na faculdade, eu ter muito presente que eu queria fazer alguma coisa mais ligada à saúde. Aliás, era a minha. Eu estava na área das ciências e tecnologias, que era assim que se chamava Uhum. na altura. Mas quando foi para escolher o que é que eu queria fazer da minha vida, foi quando eu decidi que ia fazer tudo diferente. Então acho que foi aí que começou. Que eu ia fazer tudo diferente. Tudo aquilo que eu tinha dito a toda a gente que ia fazer, eu decidi que não queria fazer, que não queria, eu já não sabia o que é que eu queria. Ok. Basicamente, quando terminei a universidade e decidi ir para o mercado de trabalho, a área das ciências documentais, nós podemos trabalhar em bibliotecas, em arquivos, em centros de documentação, ou seja, muito voltado para a história, algo que para mim é muito importante, sobretudo quando trabalhamos no coaching, perceber um bocado da história, uma parte da história da pessoa, o que é a fez chegar até ali ou para onde é que ela Claro, quer ir. claro que sim. E então acabei por trabalhar, estagiar na função pública, que era uma coisa que eu desejava, e portanto, entretanto, depois decidi que queria outra coisa da minha vida, que se calhar precisava de mais flexibilidade, ou seja, basicamente eu aos 23 anos eu tinha aquilo tudo que era suposto ter. Uhum. E então houve aquela questão, tipo, e agora? E agora o que é que vem a seguir? E eu pensei, vem a Claro. seguir, tenho um meu companheiro, que na altura, agora é o meu companheiro, na altura o meu namorado, e eu pensei, bem, agora temos que casar, temos que ter filhos, e onde é que está o significado, o resto? O que é que está a faltar aqui? Eu comecei-me a questionar isso, e isso fez com que eu começasse a sentir determinadas emoções na minha vida, começasse a questionar a minha vida, começasse então a perceber o que era isso da checklist da felicidade que, que tanto a sociedade dizia para nós seguirmos. E foi aí que, durante quase 2 anos da minha vida, entretanto, vários livros passaram pelas mãos, um deles que me marcou bastante. Eu hoje tenho noção disso, que me marcou bastante pelas Qual circunstâncias foi o todas. livro, já agora? O livro foi O Poder Está Dentro de Si, da Louise Hay. E Ok. para depois contar aqui um bocadinho da história e perceber Uhum. porque é que eu disse que este livro me marcou, porque tem várias coisas que aconteceram depois no decorrer desse tempo que me fizeram chegar até aqui e que ainda hoje eu reconheço que todo aqui, toda, tudo aquilo que aconteceu era como se eu tivesse a percorrer um determinado caminho. Então, esse livro entrou na minha vida e durante 2 anos eu descobri o que era o desenvolvimento pessoal, o contacto connosco, a espiritualidade, algo que eu não fazia ideia que existia. Para mim eu era muito, ok, existe isto, o resto não existe. E Sim, porque então, estas questões do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade, do perdão, ninguém nos educa em relação a isso. Portanto, são coisas que exatamente, depois efetivamente é quase como se fosse um à parte na vida. Portanto, é como tu dizes, existem aquelas coisas que uma pessoa tem que cumprir, a faculdade, trabalhar, estar num relacionamento, enfim. Mas depois toda essa parte mais interior de desenvolvimento pessoal, mudança interior, olharmos para dentro, nós não fomos educados para pensar dessa forma. sem dúvida, sem dúvida. Mas é importante nós vivermos tudo isto. Pronto, e Claro, foi fazer o então que caminho. Uhum. fazer o caminho. Então, durante esses 2 anos da minha vida, havia uma pergunta e uma afirmação que eu dizia sempre. A pergunta era: eu preciso fazer algo diferente na minha vida, mas eu não sei o quê. Eu só fazia isto. E todos os dias eu dizia isto a mim mesma: eu preciso fazer Ok. alguma coisa diferente, mas eu não sei o quê. E tinha muitas vezes o Helder, que é o meu companheiro, perguntar: mas o que é que tu queres fazer? Eu não sei. Era sempre a minha resposta. Mas durante 2 anos da minha vida foi isto. E durante os 2 anos da minha vida eu fui procurando as respostas, até que surgiu, e agora entra aqui o porquê do livro, que eu ter percebido que ele mudou efetivamente a minha vida e que fez uma diferença na minha vida, é que a Louise Hay, que para quem não conhece a Louise Hay, ela é uma autora norte-americana e que tem muitos livros de autoajuda e onde fala muito sobre afirmações positivas, não sendo essa a Uhum. base do trabalho, mas sendo essa a base do trabalho, não é isso, existe muito mais do que isso. Mas basicamente um dos livros dela, o que eu li, O Poder Está Dentro de Si, existe um capítulo que se chama A Totalidade das Possibilidades. O capítulo marcou-me
por algum motivo era aquele capítulo, e nesse capítulo havia uma afirmação que era, no final do capítulo, quem ler o capítulo, diz: eu vivo na totalidade das possibilidades, onde eu estou tudo é bom. Eu vivo na totalidade das possibilidades, onde eu estou tudo é bom. Durante esses 2 anos eu fiz essa afirmação todos os dias. Eu ia a chorar muitas vezes para o trabalho e eu dizia a afirmação: eu vivo na totalidade das possibilidades, onde eu estou tudo é bom. E quando eu dizia isto, eu pensava assim: se eu estou a dizer que tudo é bom, então eu tenho o poder dentro de mim para agir e para mostrar a mim mesma que tudo é bom. Isto aconteceu depois num conjunto de coisas e entrou então o coaching na minha vida. Eu fiz um processo, um pequeno curso de coaching que eu não sabia que era um curso de coaching online, eu não sabia, com uma brasileira, e eu não sabia, e fiz depois percebi o que era o coaching, e apareceu-me num dia de trabalho apareceu-me uma formação, que era a primeira formação em Portugal de coaching baseada no método Louise Hay. E eu senti que eu tinha que fazer aquilo de alguma forma. Eu não sabia o que era o coaching, eu fui pesquisar, mas espera lá, o que é o coaching? Exato. Deixa-me tentar perceber o que é isto. E quando estava a preencher a ficha, a aplicação, a inscrição, e depois de ponderar bastante, porque era um processo diferente, o que é que eu ia fazer com aquilo, mas eu tinha sido tão guiada para aquilo que eu ia fazer tudo o que estava ao meu alcance. A minha determinação naquele momento da minha vida era muito grande. E quando eu estava a preencher a ficha de inscrição, eu percebi que a autora do livro era a mesma da certificação que eu estava a inscrever-me, e não foi propositado, eu não fazia ideia. Por isso eu digo que eu sinto que foi guiada, e foi assim que o coaching entrou na minha vida. E foi a partir daí que eu percebi que era isto que eu tinha que fazer. Ou seja, eu não sabia o que era o coaching, eu não tinha referências, apesar de já haver em Portugal, ainda não era. Apesar depois de eu perceber, mais tarde eu percebi que já havia referências em Portugal de coaching, mas eu não as conhecia e não era tão divulgado como agora. Ou seja, isto foi em 2015, portanto, a onda do coaching começou há 1 ano e meio atrás. Portanto, foi assim como a minha vida Foi de começou a repente. transformar. Ou seja, num determinado momento tu vês-te perdida na vida sem saber o que é que has de fazer, começas por ler um livro, um simples livro, e de repente há todo um desenrolar de uma história, há todo, portanto, aqui um propósito que se vai desenvolvendo dentro de ti e que se vai manifestando cá para fora. Isso é muito bonito, ou seja, de alguma forma tu não foste à procura, tu não tinhas este objetivo em concreto e esse objetivo em específico, foi-se tudo desenrolando de uma forma tão natural e tu foste sendo guiada por este mundo, e isto é mesmo muito bonito. E o coaching é muito transformador, e eu acho que, falo por mim, não é? Quando entramos no coaching nós queremos saber cada vez mais, ir em busca de cada vez mais conhecimento, é quase como se não pudéssemos voltar atrás. Exatamente. E mais, então chegaste... Pronto, e cheguei ao até coaching, à cheguei à certificação. Louise Hay, ou seja, nós na Louise Hay, quando fazemos a certificação, quando havia a certificação eu tinha que passar por um nível primeiro, ou seja, nós temos 2 níveis, chamemos-lhe assim. Primeiro passamos pela parte de facilitadores e depois pela parte de coaching em si, mais para processos individuais. E eu naquela altura eu meti na cabeça que eu iria fazer isto a minha vida, sem qualquer referência, se podia resultar ou não, mas uma coisa que eu tinha era saber que o poder estava dentro de mim e se eu queria alguma coisa eu ia conseguir. A partir daí, pronto, começou todo o processo. Eu sinto mais uma vez que fui encaminhada, porque o último trabalho que eu tive, eu nunca pensei em trabalhar por conta própria, em ser empreendedora, em fazer uma coisa por mim, muito pelo contrário, porque eu fui sempre alguém que procurou segurança, mais uma vez aquela checklist da felicidade, ou Claro. seja, eu procurar a checklist da felicidade era ter algo seguro, e isto é tudo menos seguro. E para quem nos está a ouvir é importante perceberem isto, que há um outro lado quando nós temos um negócio e quando nós somos empreendedores. Há sempre um outro lado que nós não colocamos muitas vezes cá para fora. Portanto, há desafios, como existem outros tipos de desafios. E foi aí que então eu percebi que no último trabalho que eu tive, o sítio onde eu estava acabou por fechar
E eu tinha duas opções. Ou continuava e procurava o outro trabalho na minha área, ou Claro. então ia fazer com que isto resultasse. E eu escolhi a segunda opção. E fizeste muito bem, eu acho que fizeste aqui mesmo muito bem. Novamente foste guiada. É quase como se a Eu vida te sinto mesmo isso. colocasse Sim. aí, os vários caminhos à frente e tu, ok, vamos por este, pronto, ok, vamos por aquele. E de alguma forma foste chegando aqui. Ok. Sempre que eu já fazia isto em part-time. Portanto, assim que terminei a minha certificação e tinha todas as ferramentas para começar, eu comecei. E então eu fazia em part-time e eu sentia um enorme prazer de sair do trabalho e depois ir dar sessões, fazer os meus cursos. E então sentia imenso prazer em fazer isso tudo, porque para mim existe um propósito maior e eu percebi que era eu estar ao serviço e ajudar cada vez mais pessoas a encontrarem-se a elas próprias, a desenvolverem uma atitude positiva em relação à vida. E foi sempre isto que me moveu desde o início. Então, depois de eu já fazer isto em part-time e ter acontecido isso, foi quando eu disse, ok, se isto realmente é para mim, então mostra-me o caminho. Eu acredito que nós somos guiados, eu acredito que temos o poder dentro de nós que está ligado ao todo. Então mostra-me o caminho. Se realmente é isto, mostra-me o caminho, mostra-me que realmente é por aqui. E se for para ser, eu vou conseguir. E foi assim. Ok, que lindo, por acaso é uma história, lá está, nós temos que às vezes passar aí por altos e baixos para realmente percebermos o nosso caminho, sem dúvida, sem dúvida. E eu, enquanto nutricionista, também senti um pouco isso, portanto, eu a trabalhar apenas enquanto nutricionista, deparei-me com imensas frustrações, imensas dificuldades de não conseguir ajudar as pessoas a 100%. E então foi quase como se, ok, vamos ver que outro tipo de abordagens é que existem para trabalhar o comportamento alimentar, ou seja, não trabalhar Sim. só no plano alimentar, coisas mais concretas, mas sim as próprias escolhas, a pessoa também tornar-se mais confiante, perceber o que é que pode mudar, enfim. E também foi um bocadinho por aí, portanto, fui assim, esbarrei contra o coaching e depois a partir daí o coaching fez parte da minha vida e tirei outras certificações, inclusive a Ana Rita é também Enia Coach, portanto temos aqui as duas, a certificação é Enia Coaching, que nos permite trabalhar não só com o coaching, mas também com o Enneagrama. Temos aqui o Flávio que diz que já leu o livro Pensamentos são Sentimentos em Ação. Ok. E temos aqui a Marisol, duas profissionais de topo. Obrigada, Marisol. E seres Ai, que humanos agradeço. maravilhosos. À medida que forem chegando, coloquem nos comentários um olá, uma boa noite e partilhem esta live também nas vossas páginas, porque nós temos aqui um tema muito, muito interessante para falar, não é verdade? Então, qual é que é o nosso tema? É como cuidares do teu corpo e cultivares amor próprio. E então, Ana Rita, eu gostaria de saber, na tua percepção, como é que tu defines amor próprio? Aliás, há aqui um conceito que também pode ser confundidor. Há aqui a baixa autoestima. Eu tenho muitas clientes que me referem terem baixa autoestima e depois há outras que referem amor próprio. Estes conceitos são iguais, são diferentes? O que é que tens a dizer sobre isso? A autoestima e o amor próprio é algo que nós falamos muito, sobretudo quando estamos e trabalhamos com mulheres. Existe uma distinção entre eles, entre autoestima e amor próprio, e ainda mais concretamente, se formos um bocadinho mais fundo, entre autocuidado e amor próprio. Ok. A autoestima tem a ver com o respeito por nós mesmos, o respeito pelos nossos valores, o respeito por aquilo que nós acreditamos sobre quem somos e sobre o que merecemos. Se nós formos a ver assim de uma forma mais objetiva, eu diria que a autoestima está mais ligada à nossa parte mental, ou seja, ao respeito por nós, à nossa valorização, a nós acreditarmos em nós mesmos, e o amor próprio, como o amor diz, está mais ligado ao sentimento. Então, só aí há duas coisas que podemos fazer a distinção entre mente e emoção. E depois existe aqui o autocuidado. Se nós me colocarmos e me perguntares onde é que está, qual é que é o topo deles, sem dúvida que eu diria que é o amor próprio. Porque tu podes ter respeito por ti,
mas não te amares o suficiente para te aceitares. Quando tu te amas, quando te amas, tu aceitas. Dar aqui um exemplo, por exemplo, de autoestima, autocuidado e amor próprio. Uma mulher que, por exemplo, se arranja, se olha ao espelho, se gosta de vestir uma boa roupa, arranjar o cabelo, o que quer que seja. Então cuida de si. É uma mulher que exteriormente cuida de si. Mas em relação ao amor próprio, ela não se ama. Ela pode estar a cuidar dela, a maquilhar-se, a vestir uma boa roupa para esconder uma parte do corpo dela. Sim, sim, sem dúvida. Para estar a esconder uma parte do corpo dela. Então, se eu estou-me a autocuidar, se eu estou a dizer que eu respeito-me, porque me respeito eu vou-me arranjar, mas porque eu não gosto de uma determinada parte do meu corpo, então eu não estou a fazer por amor próprio. Quando nós fazemos por amor próprio, quando eu me maquilho, quando eu me visto uma roupa que eu gosto, eu faço isto porque me amo. Eu maquilho porque eu gosto de fazer sobressair uma parte minha, eu maquilho porque gosto de me arranjar, porque isto faz parte dos meus valores, porque isto faz parte de quem é que eu sou neste momento. Então aqui há aquela distinção entre amor próprio, autoestima e autocuidado. Autoestima muito ligada à nossa parte mais do respeito e perceber então o que é que eu valorizo em mim, o que é que eu sinto-me merecedora de, e se eu me sinto merecedora, então quer dizer que eu vou dizer não, que eu vou fazer seguir os meus limites, que eu vou estabelecer os meus limites, que eu vou ter algo não negociável na minha vida. E o amor próprio é aceitar quem nós somos e saber que aceitar significa que aceitar não é estagnar, é muitas vezes é aqui esta dúvida que é, e muitas vezes as minhas clientes dizem-me, mas como é que eu vou aceitar se eu não gosto disto em mim? Ou se eu quero atingir determinada coisa, como é que eu vou aceitar isto? Acontece muito no excesso de peso, no corpo, às vezes o tipo de corpo, portanto no formato. Enfim, acontece aqui também com as minhas clientes, que muitas vezes não se conseguem aceitar e ficam frustradas com isso. E é óbvio que aqui as questões do amor próprio e da autoestima vão logo para baixo. Isso afeta depois todo o processo e toda a determinação que elas têm para também cuidarem mais de si. Acaba por ser quase que um ciclo vicioso. Sim. E quando nós falamos em aceitar, é aceitar quem nós somos. Não significa que temos que aceitar onde estamos ou como estamos. Claro, a parte aí da estagnação não é estagnar, é aceitar, não é estagnar, para poder também mudar algumas coisas que possam ser exatamente, mudadas. exatamente. É aceitar quem eu sou, aceitar que eu estou aqui, mas que eu posso evoluir, que eu posso crescer, que eu posso ir mais além. E isto é que é a aceitação e não é estagnação. E a autoestima é nós percebermos o respeito que nós temos por nós mesmos, a valorização que nós temos por nós mesmos, os limites que nós colocamos a nós mesmos. E se realmente eu me amo, então o que é que eu posso. Porque eu me amo, o que é que eu faço por mim e para mim? Onde existe autoestima, não quer dizer. Eu posso dizer que existe autoestima, porque eu respeito, mas não quer dizer que exista amor próprio. No amor próprio existe autoestima. Ou seja, se eu realmente amo, aceito e valorizo quem eu sou, eu estou a viver a minha autoestima. Ok, portanto o amor próprio está mesmo no topo da pirâmide e depois vem lá a autoestima, o autocuidado, portanto essas coisinhas acabam por estar mais em baixo e mais compreendidas pelo amor próprio, não é? Se tu tens amor próprio, exatamente, o resto vem por acréscimo. Okay. Se realmente existe amor próprio, existe autoestima e existe autocuidado. O autocuidado, eu posso tê-lo, mas e dizer que isto é o que me faz sentir ter autoestima, mas posso não ter amor próprio, porque eu posso estar a cuidar de mim para esconder uma parte de mim. Eu posso estar a cuidar de mim porque me odeio e não porque me amo. Claro, é importante termos essa noção e termos essa consciência, porque há muitas pessoas que às vezes não têm a consciência desta diferenciação de conceitos e até pensam que ao esconder algumas características estão a fazê-lo. Normalmente podem estar a esconder essas características
para serem aprovadas pelos outros. E isso é totalmente errado, não é? Portanto, nós temos que ter amor próprio, nós temos que nos amar como nós somos, porque só assim é que também vamos conseguir transparecer a nossa essência e sentirmos bem connosco mesmas. Portanto, não vale a pena tentarmos ser outra pessoa, no fundo é isso. E Sem diz-me uma dúvida. coisa, Ana Não vale Rita, a pena. porquê é que tu achas que eu confesso que cerca de 90% das minhas clientes, 90% das clientes que eu atendo, referem-me que têm baixa autoestima. Porquê é que tu achas que hoje em dia muitas mulheres sofrem desta baixa autoestima ou referem esta baixa autoestima? Quais são as principais razões ou causas? Eu diria que é mesmo nós procurarmos fora de nós sentirmos-nos bem. E eu digo isto com imenso respeito, porque quando eu falava na checklist da felicidade, era exatamente isso que eu fazia. Eu procurava no exterior, eu procurava naquilo que eu queria alcançar, o sentir-me bem interiormente. A felicidade não está fora de nós, a felicidade está dentro de nós. E nós podemos querer alcançar, conquistar, ter, sei lá, ter mais dinheiro, ter uma determinada posição, alcançar um determinado cargo, o que quer que seja. Mas nós vamos chegar lá e vamos sentir que falta algo. Então a baixa autoestima muitas vezes aparece aí, que eu estou a alcançar algo, eu quero algo e depois aparecem-me dificuldades, aparecem-me desafios e eu desisto. E isto causa-me determinadas emoções. E eu não sei lidar com a frustração, eu não sei lidar com a desilusão, logo eu vou sentir baixa autoestima e vou entrar em determinados processos para me autopunir. Então, eu sei muitas vezes, nós sabemos quando nos estamos a sabotar, nós sabemos quando estamos a procrastinar, nós sabemos quando estamos a adiar, nós sabemos isto tudo. E então o que é que isto faz? Eu quero alcançar determinada coisa na minha vida, aliás, que eu acho que é importante nós termos os nossos objetivos, definirmos os nossos objetivos, mas sabermos que é um processo. A felicidade não está no final da linha, está no caminho. E a baixa autoestima vem exatamente aí. Nós acharmos que a vida é em linha reta e que se eu defino aquilo vai acontecer em linha reta, mas não vai acontecer em linha reta. Vai haver muitos desafios. E é aí que a nossa capacidade de enfrentar o desafio, de como é que eu vou lidar com isto, é aí que a nossa autoestima, que o nosso amor próprio se vai evidenciar. Ou seja, não é nada aqui muito como os ingleses chamam, é uma questão de nós precisamos disso para superar os nossos desafios, porque se há coisa que eu digo sempre e que eu gosto de transmitir é que eles vão surgir, os desafios surgem, as dificuldades surgem, os dias difíceis estão lá. A diferença é como é que vamos lidar com eles. E se eu não tenho autoestima, ou se eu não cultivo a autoestima, porque a autoestima não é uma coisa que se tenha, o amor próprio não é uma coisa que se tenha, é uma coisa que se cultiva, nestes momentos é quando precisamos mais deles. Nos momentos de desafio, quando tudo corre mal, é quando tu mais precisas de olhar para ti mesma, é quando eu preciso de olhar para mim mesma para saber que, ok, como é que eu vou lidar com isto? Como é que eu vou fazer isto acontecer? Quem é que eu quero ser aqui? E por isso é que acontece. É quase como se fosse uma forma de nos superarmos, ou seja, temos que superar alguma coisa em nós naquele desafio. Exatamente. E o que acontece é que nós muitas vezes estamos a procurar no exterior a nossa felicidade e acontecem estes desafios e nós vamos abaixo, nós procrastinamos, nós adiamos e começamos a sabotar-nos a nós mesmos, a dizer que não somos capazes, que os outros são melhores, fazer a tal comparação, entrar em processos de crítica, entramos em ressentimento e isto faz com que quando nós procuramos ajuda, e eu falo por mim, quando eu fiz esta checklist da felicidade, foi isso que eu notei, foi que eu não gostava de mim, eu não me amava, porque estava constantemente a criticar-me. Porquê? Porque não conseguia, porque os outros eram melhores, porque para mim era tudo muito mais difícil, porque tudo era mais fácil para os outros, porque eu não tinha determinada coisa, porque eu queria e não tinha. Ou seja, os processos de crítica e de perfeccionismo também. Então, o adiar constantemente. E obviamente que quando nós temos um desafio e nós queremos superar esse desafio, precisamos então ainda mais de cultivar o amor próprio e a autoestima.
não é quando tudo corre bem que nós vemos o quão estamos a cultivar a nossa autoestima e o amor próprio, é quando tudo corre mal. Quando tudo corre mal, é aí que nós vemos se realmente andamos a cultivar ou não. É como se fosse um teste, portanto, é quase um testar, é a vida a testar-nos. Ok. E diz-me uma coisa, portanto, em relação aqui aos meus processos, eu noto que realmente estas questões estão muito presentes, principalmente nas questões de compulsão alimentar, nas questões de fome emocional. Portanto, o facto de nós adiarmos também muitas vezes colocarmos hábitos saudáveis na nossa vida, de exercício físico, enfim, vários hábitos. E isto realmente tem um grande impacto, portanto, esta baixa autoestima, esta falta de amor próprio acaba por ter muita influência e acaba por às vezes ser quase como uma desculpa para tudo aquilo que nós não fazemos. Que dicas, Ana Rita, é que tu poderias dar a estas pessoas que passam por essa procrastinação, que passam por essas situações de que, ok, eu tenho uma baixa autoestima, então não vou cuidar de mim. Eu tenho uma baixa autoestima, eu não sou suficientemente boa para cumprir um plano alimentar. Portanto, que dicas é que tu poderias dar a estas mulheres que estão nestas situações para, de alguma forma, resgatarem aqui essa motivação e essa autoestima e esse amor próprio? Olha, a primeira de tudo é a básica, que é o que é que eu quero. Eu preciso definir o que é que eu quero. Porque enquanto eu não definir aquilo que eu realmente quero para a minha vida, eu vou andar à deriva. E dizer que eu quero ser mais feliz, e atenção, mais uma vez eu digo isto com um imenso respeito, eu também dizia, eu quero ser mais feliz, mas o que é ser mais feliz para ti? Eu quero ter mais autoestima. O que é ter mais autoestima para ti? Eu quero sentir mais amor próprio. Como é que tu queres sentir mais amor próprio? O que é o amor próprio para ti? Então, não é? Quais são as evidências que te vão mostrar que tu já estás nessa fase que tu queres atingir? Ou seja, é o que é que eu quero. E é começar por aí. Vamos começar por básico. O que é que eu quero? Definir. E quanto mais específico, melhor. É quase como, vamos fazer aqui uma analogia. Quando tu vais ao restaurante, tu escolhes alguma coisa. Tu escolhes um prato. Portanto, o que é que tu queres? Que prato é que tu queres? Sabendo que no restaurante tu tens um menu ilimitado. Tens uma emenda ilimitada. Na vida, tu tens um menu ilimitado. Portanto, tu podes escolher aquilo que tu quiseres para a tua vida e de ser específica. Portanto, porque a vida vai estar algo específico. E definir o que é para ti. Se realmente tu, neste momento, a única coisa que consegues dizer é eu só gostava de ser mais feliz, o que é que significa ser mais feliz para ti? E depois aqui também é importante, e depois entram aqui várias questões, quando nós estamos a fazer este trabalho, que é, isso depende de ti. O que tu queres depende de ti. Porque se não depende de ti, tu vais sentir frustração mais cedo ou mais tarde. Dizeres que porque eu gostava que o meu companheiro ou o meu marido gostasse mais de mim, não depende de ti. Porque é a mesma coisa que dizer que eu gostava de acordar amanhã e estar um sol radioso e depois eu acordar e estar a chover. Não depende. Mas depende de ti, tu gostares de ti e amares-te a ti mesma. Então, se isto é algo que depende de ti, como é que tu podes fazê-lo acontecer na tua vida? Definir o que é que tu queres. Segunda coisa, porquê que eu quero isto? Se há coisa que eu acho que é o mais importante é definir porquê. Porquê que eu quero isto? Porquê que eu quero ter uma melhor relação comigo mesma? Porquê que eu quero atingir melhorar a minha forma física? Porquê? Porquê que eu quero melhorar a minha forma física? Porquê que eu quero ir à nutricionista? Porquê que eu quero um plano alimentar? É para quê? Porque eu sei que vai melhorar a relação com o meu companheiro, porque nós vamos, se calhar, fazer mais caminhadas e eu não consigo fazer caminhadas porque eu não tenho energia suficiente? Será porque eu sou mãe e vai-me ajudar a estar mais tempo com os meus filhos, a entrar mais nas brincadeiras porque eu vou ter mais energia, vou me movimentar melhor? Porque eu quero ser um exemplo para a minha família, para os meus colegas, de alguém que cuida de si? O porquê é o que quer que seja, mas que seja o teu porquê, que não seja o meu. Isto não está em lado nenhum. E tu tens que chegar lá.
Qual é que é o meu porquê? Porque é o teu porquê que te vai fazer seguir em frente, sobretudo quando tens um plano alimentar. Temos de ter motivos suficientemente fortes para que consigamos de alguma forma colocar as coisas em ação. Se nós não tivermos essa base, se nós não tivermos esses motivos, em momentos em que estamos mais em baixo, esqueçam, portanto, não há motivação para ninguém. Se nós não reconhecermos de forma consciente os nossos motivos, nós não conseguimos ter essa determinação e a força para nos levantarmos, sem dúvida. Exatamente, exatamente. Qual é a terceira, então? Primeiro é o quê? O que é que tu queres? A segunda, porquê? E a terceira, ação. Age. Mas eu diria que nós, para termos ação, e agora sendo aqui sendo aqui mais específica, não fazeres nada sozinha. Se tu tens uma nutricionista, se tens um plano alimentar, cria aqui ou seja, não faças isto sozinha, não faças o processo sozinha. Cria aqui, diz? Sim, compromisso. Termos um compromisso com alguém. Ou seja, eu digo que é bom nós termos aquelas pessoas melgas da nossa vida. O que é que são as pessoas melgas? São aquelas pessoas. Eu estou a ouvir um bocadinho o ruído, não sei se estás a ouvir. Não. Estás-te a ouvir a ti própria? Não sei se me estou a ouvir a mim própria, mas eu estou a ouvir aqui um bocadinho de ruído. Ou é no teu ou é no meu. Estou a ouvir um ruído. Acho que agora já não está. Não. Não, agora já não está. Acho que é dos teus fones. Acho que é dos meus. Portanto, eu vou tirar, vou só ver se vocês me ouvem, senão eu vou estar-me a ouvir este ruído. Podes falar? Estão-me a ouvir? Sim, estou-te a ouvir bem. Sim, ok. O ruído está na mesma, mas já não está melhor. Acho que agora estás com um ruído diferente, agora faz eco. Faz eco, pois. Colocar os fones. Então eu vou colocar assim. Sem dúvida. Pronto. Ok. Eu coloco então o que eu estava a dizer, é bom termos aquelas pessoas chatas na nossa vida que quando nós lhes dizemos algo, eles vão estar sempre a perguntar: então já fizeste? Então o teu plano alimentar? Tu me disseste que tinhas um plano alimentar e agora estás a comer uma coisa fora do teu plano alimentar e ontem também comeste e hoje voltas a comer. Ou seja, termos aquelas pessoas chatas que ao mesmo tempo nos inspiram, nos apoiam e nos desafiam a ser melhores. 3 ingredientes: inspiram, apoiam e desafiam. Ou seja, elas inspiram-nos a ser melhor, elas apoiam-nos quando nós precisamos, quando nós estamos a criticar-nos, quando nós estamos a massacrar-nos a nós mesmos, eles apoiam-nos e mostram-nos o outro lado, e que nos desafiam. Quando nós estamos naquela de deixa andar e está tudo bem, eles vão lá e perguntam: então, tu não disseste que ias fazer isto? Não estou a ver. Ou seja, é bom nós termos essas pessoas à nossa volta, aquilo que se chama o nosso grupo de apoio, ou alguém que nós conhecemos. Pode não ser um grupo ou pode ser uma pessoa. É importante para nós estarmos focados nos nossos compromissos, porque nós não estamos cá sozinhos, nós estamos todos cá a aprender e a crescer uns com os outros, e esta é a minha crença, que nós estamos todos cá a evoluir, a aprender e a crescer uns com os outros, não fazemos nada sozinhos. E portanto, é importante nós termos também estas pessoas na nossa vida, que saibam o que é que nós queremos, porque é que nós queremos, e que nos ajudem a lá chegar. Acho que é uma dica também muito, muito importante. E vocês podem colocar também aqui nos comentários se até agora estas dicas estão a fazer sentido para vocês. Para mim estão, mas e para vocês? Estão a fazer sentido? Se tiverem alguma questão, alguma dúvida que queiram colocar aqui à Ana Rita, também estejam à vontade para colocar. Portanto, a Ana Rita é coach de confiança, vocês podem fazer perguntas relacionadas com isto da autoestima, alguma coisa relacionada com a alimentação ou até mesmo com o teu comportamento alimentar. Portanto, podes fazer também aqui questões relacionadas com a produtividade, que a Ana Rita também trabalha muito aqui a questão de combatermos um pouco esta procrastinação. E isto tudo tem a ver também com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, enfim, tem a ver com uma outra série de questões e que a Ana Rita também trabalha muito com essas questões.
Ora bem, Ana Rita, e eu vou seguindo um pouco a tua vida, porque no fundo no teu Instagram e no teu Facebook tu vais colocando lá imensos conteúdos, imensas coisas e práticas que tu própria adquires na tua vida. E eu sei que nem sempre foste assim, nem sempre tiveste hábitos alimentares tão saudáveis, ou nem sempre tiveste. A Ana Rita tem aqui uma rotina matinal, inclusive fazer alguma série, assim, uma série de exercícios bem específicos. Então conta-me um bocadinho como é que tu começaste a dar os primeiros passos, ou seja, há também aqui imensas pessoas que nos estão a ver e que querem fazer mudanças, mas não sabem por onde começar. Consegues-nos contar aqui um pouco a tua história e como é que tu deste os primeiros passos para essas mudanças? Sem dúvida. Claro que sim. A rotina matinal começou exatamente na altura em que eu descobri o desenvolvimento pessoal. Portanto, remonta aqui ao início da minha história. Que não começou por ser uma rotina matinal, começou por ser uma rotina. Que é algo que eu queria incorporar e fazer diferente na minha vida. Na altura, eu tirei um curso de Reiki, portanto, eu fazia todos os dias Reiki. E como numa das fases eu comecei a trabalhar por turnos, eu não era uma pessoa, eu acordava 40 minutos mais cedo para estar no trabalho, eu nem sequer tomava o pequeno almoço, o meu pequeno almoço, acho que esta aqui nunca tinha dito, portanto vai ser a primeira vez que eu vou dizer que era o meu pequeno almoço. O meu pequeno almoço, até aos 23 anos, era um iogurte, que era a última coisa que eu comia e que era a correr. Às vezes ia a comer aquilo pelo caminho. Portanto, era um iogurte que eu comia, eu não acordava cedo. E eu sempre cheguei a horas. Uma coisa que para mim é importante é a pontualidade, mas eu fazia de tudo, ou seja, era tudo a correr. Começou com eu fazer a minha rotina matinal começou por ser, ou seja, eu não acordava de manhã, quando trabalhava mais, entrava à tarde, eu fazia a rotina de manhã, acordava, seja a que horas fosse, e a primeira coisa que eu fazia era uma meditação. 5 minutos. Se o meu turno fosse de manhã cedo, quando acabava ao final do dia, eu fazia à tarde. A primeira meditação que eu fiz de todas foi um livro, muito antes, ou seja, disto de eu ter começado a perceber, foi depois de eu sair da faculdade, um livro que me chegou às mãos que era sobre meditação, eu não sei quem é a autora, era um livro, como trabalhava na biblioteca, eu tinha acesso a vários livros, portanto foi um livro de lá. E era sobre meditação. Eu fazia todas as noites uma meditação, mas isso durou uma semana, em que eu olhava para a vela e ficava. Durou uma semana a fazer à noite, mas depois eu ia fazendo durante o dia, não sendo só à noite. Depois entrei mais consistentemente em 2013 e fazia todos os dias. Entretanto, uma das coisas que eu comecei a perceber que era importante para mim era começar o meu dia de uma outra forma, e foi quando eu comecei então a acordar mais cedo, 10 minutos mais cedo, e eu fazia meditação todos os dias de manhã. E foi aí que começou a minha rotina matinal. A minha rotina matinal começou com 10 minutos mais cedo, eu acordava, fazia meditação e preparava. Aí também comecei a não comer só um iogurte, já comia outra coisa. Comia umas torradas e bebia um café. Portanto, aí eu já morava com o Helder e, portanto, nós já tínhamos eu já implementei a rotina de me sentar de manhã e tomar o pequeno almoço e não fazer as coisas a correr. E depois, mais tarde, foi quando eu fui melhorando, ou seja, eu fui percebendo que, ok, eu se calhar podia começar ainda de uma outra forma. Comecei a fazer exercício físico, comecei a fazer afirmações de manhã, visualização, comecei a escrever no meu diário da gratidão, também passei a ter uma rotina da noite para me ajudar a desligar. Portanto, foi um processo, não foi um dia para o outro. Aquilo que vem no Instagram... Pausa. Aquilo que vem no Instagram, não, eu tenho uma hora, pelo menos uma hora do dia para mim, mas foi um processo até chegar até aqui.
E hoje acordo mais cedo do que acordava quando eu às 9 horas estou a trabalhar todos os dias, independentemente se as minhas sessões começam às 9h30 ou às 10. Eu às 9 horas estou a trabalhar, às 6 da manhã mais ou menos é a hora que eu me levanto, um bocadinho mais cedo ou um bocadinho mais tarde, muito mais do que isso. Portanto, independentemente se há uns anos atrás eu achava que isto ia acontecer, não. Porque eu acordava para estar às 8 no trabalho, eu acordava às 7h40 ou às 7h30, portanto, como podem ver, não tinha assim tanto tempo, às 7h20 ou às 7h30. Portanto, é um processo. O que é que faz sentido para mim? É aquelas perguntas: o que é que eu quero, porque é que eu quero e o que é que eu vou fazer para lá chegar? E colocar em ação, mas a ação também temos que perceber que não podemos começar a mudar, não é, as coisas de uma forma muito radical. Temos que perceber quais é que vão ser os primeiros passos que eu vou dar e depois ir evoluindo e ir também progredindo e avaliando essa evolução, que eu acho que é uma coisa muito importante, também avaliarmos como é que estamos a evoluir e perceber o que é que falta para que continuemos nessa caminhada. Temos aqui um comentário da Maria Sol, que ela diz que é muito apropriado o tema dos apoios, pedimos ajuda, porque há muitas áreas até as quais não conseguimos chegar lá sozinhos. Há que sair desse paradigma da super-mulher, é verdade, e ter a sabedoria de permitir-nos reconhecer quando não conseguimos sozinhas e que está tudo bem, não passa nada, podemos e devemos procurar ajuda. Exatamente, e quando falamos aqui em ajuda, falamos, portanto, de uma amiga, falamos de uma prima, de um coach, portanto, falamos aqui de alguém que te possa efetivamente apoiar, estar lá para ti e seres aquela pessoa que a Ana Rita estava a dizer. Como é que era, Ana Rita? Uma pessoa que te inspira? Alguém que te desafia e que te apoia. Ok, portanto, apoiar, inspirar e desafiar. Concordo plenamente contigo. Ok. Bom, e mais? O que é que vocês estão a achar desta aula? Têm alguma dúvida? Eu acho que a Ana Rita quer responder a questões, não quer? Não queres? Claro que sim. Super aberta e receptiva. Exatamente. Portanto, coloquem aqui nos comentários algumas questões. Outra coisa que eu gostaria muito de saber, portanto, eu vou seguindo mesmo aqui à risca as tuas publicações. Eu adoro as publicações da Ana. E ela também fala muito de movimentarmos o nosso corpo e também falas aqui de uma coisa muito gira que eu depois também gostaria que falasses, que são os óleos essenciais. Portanto, gostaria que focasses aqui estas duas coisas. E gostaria que colocassem nos comentários se conhecem isto de óleos essenciais, porque eu desconhecia. Ok. Então, começar por movimentar o nosso corpo. Nós não somos seres sedentários, nós tornamos-nos seres sedentários com o passar do tempo, porque passamos cada vez mais tempo sentados. Então, quando nós movimentamos o nosso corpo, nós estamos a oxigenar o nosso cérebro e estamos a permitir e ajudar-nos a ver outras perspectivas, a ver outras realidades. E isto, mais uma vez, movimentar o teu corpo, fazer exercício porque te amas e não porque te odeias. Ou seja, fazer isso porque de alguma forma vai-te ajudar a alcançar aquilo que tu desejas, não é? O que é que tu queres, mais uma vez, o que é que tu queres, porque é que tu queres. E para mim, a área da nossa energia, da nossa vitalidade, que é uma das coisas que eu trabalho nos meus processos de coaching também, é mega importante, porque de que vale tu alcançares um objetivo ou chegares a algo que tu conseguiste completamente sem energia, sem qualquer tipo de vitalidade, sem qualquer entusiasmo? Não, é um processo, portanto, é um processo para tu lá chegares e o teu corpo é o que te vai ajudar. O teu corpo é um templo sagrado, é ele que te permite estar cá, é ele que te permite movimentar na vida. Portanto, cuida dele porque o amas, gera energia porque o amas e para mim isso é muito importante, movimentar o corpo, nutrir o nosso corpo, ou seja através da alimentação, através do pensamento. Também respeitar o nosso corpo. Exatamente. E então, movimentar, seja através de não passares 8 horas, nós temos 8 horas de trabalho e a maior parte das pessoas tem um trabalho sedentário, portanto, passar 8 horas sentada, qual é que é a mensagem que tu estás a transmitir? E ser produtiva não quer dizer, ser alguém produtivo não é que tens que estar 8 horas sentada a produzir algo. Seres produtivo é tu saberes o que é que tu queres e conseguires colocar aquilo em ação. E isso significa que vais ter que ter momentos de pausa. E quem está numa parte mais criativa, por exemplo, criação de conteúdo, de serviço ao outro,
mais diretamente, porque nós estamos todos cá a servir, independentemente do que é que estamos a fazer, nós estamos todos cá a servir, mas quando eu digo mais diretamente e estás a criar conteúdo, 8 horas sentado a olhar para um computador é desgastante. E eu falo isto muito, porque para mim é um desafio eu levantar-me e ter, durante o meu dia, gerar energia e durante o meu dia movimentar, porque se eu pudesse, eu estava um dia inteiro, eu consigo estar um dia inteiro sentada sem me levantar. Ou seja, e muitas vezes, isto também eu partilho, e se calhar tu já viste muitas vezes, Teresa, não me apetecia ir, foi por isso que eu fui. Não me apetecia correr, foi por isso que eu fui. Eu digo muitas vezes isso porque é verdade. Eu não acordo de manhã a achar que eu adoro correr e todos os dias quero correr. Não, há dias que eu quero mesmo correr e fico muito triste quando não consigo fazer. No dia em que eu tinha planeado, que é muito raro, quando está estipulado, normalmente só se acontecer alguma coisa eu faço. Mas há outros dias que não apetece. E então é nesses dias que nós precisamos mesmo de ir. Isso vai fazer a diferença no dia a seguir. E é uma mensagem que nós estamos a passar a nós mesmos. Qual é que é essa mensagem? A mensagem que nós estamos a dar a nós mesmos, quando nós não queremos e fazemos, é a mensagem que nós temos o poder dentro de nós e que nós conseguimos tudo aquilo que desejamos. E focar sempre, se eu fizer isto, como é que eu me vou sentir? Se eu não fizer isto, como é que eu me vou sentir? Exato, ou seja, é pensar naquela dor a longo prazo, poderá ser mais forte do que, ok, a dor que eu vou estar a sentir por me esforçar um pouco mais para ir dar aquela caminhada ou ir fazer aquela corrida que não me apetece tanto, mas a dor que eu vou sentir a longo prazo é pior, então vamos lá a isso. Ok. Temos aqui a Marisol, que depois gostaria que tu desses mais alguns exemplos em relação aqui ao amor próprio e autoestima. Já fazemos depois de falares dos óleos. E temos aqui a Emília, que diz que já foi a um workshop sobre óleos. Ai, que giro, Emília. Tem que me dizer quais são esses workshops. Foi cá no Porto, conte-me lá. E então, Ana Rita, consegues-me contar aqui um pouco mais sobre os óleos? Os óleos essenciais entraram assim na minha vida no ano passado. Aliás, eu tenho aqui um dos óleos que eu normalmente é este que eu tenho sempre comigo, que é o Motivate. Porque eu gosto, porque ele é roll-on, então eu posso meter nos pulsos. Mas basicamente, o que um óleo essencial nos ajuda. O óleo essencial tem um determinado cheiro e ativa determinadas emoções em nós mesmos e ajuda-nos, ou seja, cada óleo tem as suas propriedades e ele pode vir de uma determinada planta e então é extraída a essência dessa planta. Portanto, para nós termos um óleo essencial, puro, como este aqui não é, porque este aqui já está um bocadinho já está diluído, porque é roll-on, mas um que seja puro para nós colocarmos num difusor, ajuda-nos a entrar num determinado estado. Aqui é importante nós vermos como é que nós nos damos com um óleo essencial. Por exemplo, se este tem Motivate, tem um conjunto de óleos aqui, este cheiro pode ativar algo ou alguma emoção ou algo do passado que não seja tão bom. Ou seja, então convém nós usarmos e vermos, por exemplo, este aqui, também vermos, este aqui eu uso na pele diretamente. Normalmente eles para usar na pele eles têm que estar diluídos, este já vem diluído, ou então nós podemos diluir. E ele ajuda a recuperar, seja qual é que seja a propriedade dele. Há uns que são mais para recuperação física, por exemplo, eu uso um que quando eu vou correr eu gosto de passá-lo meter umas gotinhas com o meu creme e eu passo. E esse faz-me lembrar, por exemplo, sempre que eu coloco, muito engraçado, eu até os meus pais também usam e então eu dei-lhes a cheirar, porque faz-me lembrar um cheiro da minha avó que morreu quando eu tinha 6 anos, mas quando eu cheiro faz-me lembrar um medicamento que ela usava. E a minha mãe cheirou e disse exatamente aquele medicamento que ela usava, porque tem a propriedade do óleo essencial, portanto ativa-me aquele cheiro. Se calhar se fosse uma experiência traumática para mim, o cheiro não me iria ajudar, porque ia-me estar a trazer determinadas emoções. Este aqui, por exemplo, o Motivate, eu gosto de usar, coloco nos pulsos, aqui atrás das orelhas,
e ajuda-me a manter o foco, por exemplo. Tem outros que nos ajudam, por exemplo, na digestão, nós podemos passar a fazer uma massagem. As massagistas usam muito, por exemplo, para fazer uma massagem ativa, então ajuda a ativar não só a circulação do nosso corpo, convém sempre meter umas gotinhas e ver se existe alguma reação da nossa pele, porque tudo aquilo que nós metemos na nossa pele entra na nossa corrente sanguínea, portanto não é um óleo essencial qualquer, convém ser óleos essenciais de qualidade, porque nós estamos a colocar, se for para colocar na corrente sanguínea. Sim. Qual é que é a marca que tu usas? Os meus são da doTERRA. Eu só uso estes mesmo para a pele e mesmo para difundir. Por exemplo, eu de manhã gosto de meter no difusor e depois fica a difundir pelo quarto. À noite eu gosto de colocar umas gotinhas de óleo essencial de lavanda, porque ajuda-me a relaxar, o cheiro de lavanda ajuda a relaxar. Gosto de meter um bocadinho na planta dos pés. E depois coloco as meias e então depois dou-me assim super, super relaxada. Portanto, é um dos que eu gosto. E o que eles ajudam é mesmo. Tem estas propriedades. Do sono, não é? Falta de sono, não conseguem relaxar, então os óleos essenciais podem ser bons para isso mesmo. Exatamente. E mais? Sim. Ias dizer outro óleo? O que eles ajudam é exatamente ou seja, a potenciar, não é um óleo essencial, quando nós vemos às vezes, este aqui, por exemplo, este desmotivei, vou me sentir super motivada só porque vou meter o óleo essencial. Não, mas ou seja, vai-te ajudar a ativar, mas não é, tu não vais ser uma pessoa mais motivada porque usas um óleo essencial, e é esta a crença que às vezes nós temos. Então, eu vou usar aquilo porque quando eu usar aquilo, então eu vou estar muito mais motivada. Então eu vou usar os óleos de lavanda porque eu assim vou dormir melhor. Obviamente que ajuda, mas não é o principal. Mesma coisa com os cristais. Eles ajudam a trazer um determinado relaxamento, mas não é o poder não está num óleo essencial, o poder não está num cristal, está dentro de nós. Eles apenas podem ajudar, podem potenciar. Eu gosto de usar, eu gosto do cheiro. E é quase como uma âncora que eu também tenho, ou seja, este cheiro ajuda-me a ancorar a motivação, porque foi com o objetivo que eu adquiri. Portanto, de manhã eu uso um determinado óleo quando eu quero sentir determinada coisa, porque ajuda-me a focar quando eu estou num determinado pico, aquele óleo realmente ativa, mas não são eles que vão fazer a mudança está dentro de nós, mas potencia. Ajudam, também és a prova disso mesmo, portanto, por isso é que eu queria te perguntar sobre os óleos essenciais, para ter também esse testemunho e esse feedback da tua parte e de quem experiencia isso na prática, para além de eu saber que efetivamente tu fazes sempre um auto-coaching e um trabalho interior diariamente. Exato, temos aqui a dizer que também foi esse que utilizou lá no workshop. Portanto, temos aqui workshops em Matosinhos, de óleos essenciais. Vou saber. A Suzete diz que lavanda, gosto muito desse. E a Emília bem me pareceu que eu reconheci aqui o frasco. Ok. Bom, Ana Rita, então diz-nos como é que nós te podemos encontrar, portanto, que trabalho é que tu fazes com as tuas clientes, tens algum programa, não tens? Ouvi falar de um curso, também há por aí um curso, é verdade? Conta-me tudo. Sim, então basicamente eu faço processos de coaching, onde podem encontrar é no Instagram, procuram sempre anaritacosta.coach, ou no Instagram, no Facebook também é Ana Rita Costa, e tenho um canal no YouTube, também é Ana Rita Costa, portanto podem me encontrar por aí, onde também dou muitas dicas sobre autoestima, produtividade, amor próprio, lá. A nível profissional, eu tenho um processo de coaching individuais, onde eu trabalho com mulheres que efetivamente querem desenvolver esta parte mais da confiança, desenvolverem novos hábitos, rituais que as ajudem não só a terem mais coragem para exporem os seus pensamentos, os seus sentimentos, gerarem mais energia e serem mais produtivas, ou seja, o que é que elas querem e onde é que elas estão, o que é que elas querem e qual é o gap que têm e
e como é que nós vamos, ou seja, qual é que é a distância e como é que nós vamos trabalhar para lá chegar. Também trabalho muito com terapeutas, com coaches que que estão a desenvolver a sua presença e precisam realmente de aprenderem, de terem a confiança necessária para se exporem, para falarem sobre o que é que fazem e que passos é que precisam dar, ou seja, como é que elas superam muitos dos desafios que acontecem aqui no background, ou seja, aquela parte de termos um negócio, como é que isto funciona. E então também apoio muitas mulheres nesse sentido e este segundo trimestre quero estar mais focada porque eu não divulgo muito esta parte nas redes sociais, portanto acho que também é importante porque eu percebo que tenho muitas coaches e muitas pessoas que têm um trabalho mais direcionado para projetos e que me seguem e gostavam de perceber um bocadinho mais desta parte e o que é que me fez chegar até aqui. Tenho um curso, ou seja, como eu sou facilitadora do método Loisei, então eu tenho um curso que é o curso O Poder de Pensamento, que vai começar esta quinta-feira em Aveiro. Portanto, se houver alguém de Aveiro, as inscrições encerraram hoje, mas ainda temos vagas, portanto ainda conseguimos, no máximo até amanhã, colocar mais alguém. O objetivo do curso é nós aprender, o nosso pensamento gera determinadas emoções e determinadas ações. Então, no curso, nós vamos trabalhar exatamente como é que nós podemos aprender a cultivar pensamentos positivos para nos ajudar a lidar com e alcançar os nossos objetivos. Ou seja, trabalharmos mais com o nosso eu, com a nossa autoestima, com o nosso amor próprio e responder a muitas das questões também que tu colocaste, quais são os exercícios que eu aplico na minha vida e que me ajudaram a chegar até aqui. Para além disso, faço retiros, eles vão acontecer na segunda metade, no segundo semestre deste ano, portanto só a partir de junho é que vamos ter os retiros deste ano, faço uma vez por ano. Retiros? Já podes Sim. Já diz? Onde é que vão ser os retiros? Não, ainda não, mas assim que tiver todas as informações eu vou disponibilizar, só a partir mesmo ainda não tenho um local específico, portanto ainda não posso, não sei mesmo, portanto ainda vou. Mas vamos deixar de estar no suspense, vamos lá. Portanto, mas brevemente. E também, uma das coisas que vai acontecer também brevemente são workshops, porque é uma das coisas que eu tenho tido mais presencial, eu trabalho muito online, portanto vai acontecer também aqui uma coisa durante esta semana para algumas pessoas que queiram trabalhar comigo mais de perto e que depois provavelmente vai acontecer venham outras surpresas aqui este ano que eu ainda não posso revelar porque é um work in progress, portanto ainda muita coisa está a acontecer, não depende só de mim, portanto a seu tempo e workshops um bocadinho por todo o país que eu vou procurar. Por causa do curso O Poder de Pensamento, eu tive várias pessoas a perguntarem se era online, se ia acontecer noutra cidade e, portanto, eu senti que era importante ter um workshop onde pudesse levar também esta informação e, portanto, brevemente eu vou dizer onde é que será e as cidades em que será e quando é que será. Mas ainda está previsto que seja ainda antes de junho. Ok, já está mesmo quase a sair do forno. Ok, sim. Temos que diz excelentes explicações, muitos parabéns por esta entrevista, foi muito esclarecedora, ainda bem. E se entretanto tiverem mais alguma dúvida, aproveitem estes últimos minutos para colocar aqui a Ana Rita. Muito bom. Rita, como é que tu consegues recapitular, ou seja, numa pequena frase, numa pequena expressão, qual é que é a mensagem que tu queres deixar às mulheres para terem mais confiança? Que mensagem é que tu queres deixar aqui no final desta aula? Que às mulheres e a todas as pessoas que nos estejam a ouvir, que a nossa felicidade não está fora de nós, a nossa felicidade está dentro de nós e que não vale a pena procurarmos fora porque tudo está dentro de nós e como a Marisol dizia há bocadinho,
procurar ajuda é um sinal de força e não um sinal de fraqueza. E encontrar essa força e viver essa força dentro de ti depende de ti, mas não tens que fazê-lo sozinho. Portanto, cultiva a calma, a felicidade e a confiança de dentro para fora e não de fora para dentro. Acho que é uma mensagem muito bonita. E consegues dar aqui algum exemplo também, alguns exemplos simples em relação à autoestima e ao amor próprio, que foi uma questão que colocaram aqui? Só assim mais algum exemplo que te possas lembrar? Em relação ao amor próprio, ter momentos de silêncio, ter momentos para nós estarmos em contato connosco. Ou seja, se tu não tens 10 minutos, não tens vida. E esta é uma das frases do Tony Robbins. Quem não conhece o Tony Robbins é um dos maiores coaches do mundo. É considerado um dos melhores coaches do mundo. E ele diz, se tu não tens 10 minutos, tu não tens vida. E estes 10 minutos significa teres 10 minutos para tu parares e para tu fazeres uma meditação. Uma meditação não tem que ser algo transcendente, é simplesmente teres 10 minutos para ti, para te ouvires. Pode ser uma meditação, pode ser escreveres num diário. Uma das coisas que é importante, porque nos ajuda a perceber o quão abundantes nós somos, escreveres, seres grata e escreveres pelo menos 3 coisas que agradeces. Se não queres escrever 3 coisas, escreve uma coisa, mas tenha alguma destas práticas, porque agradecer vai-te abrir um novo leque e vai estar a documentar o teu próprio sucesso. Às vezes é muito fácil nós, quando as coisas não estão a correr bem, começarmos a falar mal nós mesmos, a criticarmos, a compararmos com outras pessoas, mas se tu documentares pelo que és grata, tu, naqueles momentos tu vais começar a ler e vais começar a ver quão abundante é que tu és. Muitas vezes tu estás só a autopunir-te e a criticar-te, e a autopunição e a crítica nunca nos leva a lado nenhum. Portanto, tira 10 minutos por dia para ti, para estares contigo, para te nutrires, para estares em conexão, o que quer que seja, escrever, fazeres uma meditação, refletires, escreveres os teus objetivos, estás 10 minutos, nem que seja só para pensar o que é que eu quero para mim, refletir. Eu tive 2 anos a perguntar, a dizer a mim mesma que queria fazer uma coisa diferente na minha vida e não sabia o quê. E nesses 2 anos, uma das coisas que me acompanhou e que eu fui evoluindo foi exatamente a meditação, que era o que eu dizia há bocadinho. Eu fazia meditação todos os dias e aquilo passou a fazer parte da minha vida. E, entretanto, hoje não são 10 minutos, é 1 hora, mas porque eu assim o permito que seja. Então tira tempo para ti. Mais uma coisa, se és daquelas pessoas que diz eu não tenho 10 minutos, segundo o Tony Robbins, se não tens mais 10 minutos não tens vida, eu diria-te ainda, se tu não tens 10 minutos para ti, então precisas mesmo de tirar esses 10 minutos. Ok, boa. Acho que tu deste aqui dicas fenomenais, portanto, reflexões e insights mesmo brutais. Portanto, e eu acredito mesmo que para nós vivermos uma vida com confiança, para sermos confiantes, temos que apostar, portanto, em desenvolver o nosso amor próprio, em desenvolver a autoestima, cuidar mais de nós mesmos, não só a nível da alimentação e de movimentarmos o nosso corpo, mas também agradecermos mais, percebermos as nossas conquistas, focarmos sempre nas coisas positivas e encararmos os problemas e desafios. Portanto, termos uma noção clara e uma clareza de onde é que nós queremos chegar e saber que o poder está sempre dentro de nós. Portanto, nós temos que atingir um estado de plenitude que não vem de fora, vem de dentro. E então é essa a grande mensagem que eu também quis dar com todas estas entrevistas que eu fui fazendo ao longo da semana. Portanto, estamos aqui na última. E eu aprendi muito com vocês todos. Foi mesmo muito, muito giro. Porque para além de sermos todos Enya Coaches, cada um de nós traz uma essência única e cada um de nós tem algo para acrescentar e isso é muito bonito, também de acordo com as nossas vivências, de acordo com a nossa experiência a nível mais profissional. E sim, sem dúvida alguma que o trabalho começa sempre dentro de nós. Isso é muito, muito importante. Bom, Ana Rita, depois vou-te pedir que coloques aqui nos comentários a tua página de Facebook, pode ser? Sim. Para que as pessoas possam seguir.
E eu aproveito para também vos dizer que, entretanto, eu estou aqui com a semana, com as inscrições abertas para a semana Ser para Emagrecer. E o que é que vai acontecer na semana Ser para Emagrecer? É uma semana totalmente gratuita, aqui do Dieta para a Vida. A minha página é o Dieta para a Vida, se quiserem também seguir. E nesta semana tu vais ter acesso a 3 aulas em direto, 3 aulas deste género, onde eu te vou falar sobre temas relacionados com a alimentação, mas também mentalidade mais positiva, como é que podes ter uma mentalidade mais forte, e depois também poderás ter acesso aqui a um grupo de desafios durante 7 dias, com desafios diários, para que possas já começar aqui a colocar as coisas em prática, ok? Portanto, é uma semana totalmente gratuita, vai decorrer entre os dias 9 a 15 de Abril, e eu espero que estejas lá para também estares mais próxima de mim e podermos também interagir um pouco mais, e para que comeces também a mudar a tua alimentação, e a também teres uma noção de quais são os teus objetivos e conseguires caminhar em direção a esses mesmos objetivos, ok? Bom, Ana Rita, ficaste aqui parada, deixei-te de ver aqui num segundinho. A Ana Rita já colocou aqui o seu link. Bom, Ana Rita, estás aí de lado? Bom, a Ana Rita, entretanto, já saiu, mas também, como já estávamos aqui no final da aula, eu deixo-vos aqui um grande beijinho. Coloquem sempre nos comentários, que depois também farei questão que a Ana Rita consiga responder. E deixo-vos mesmo aqui um grande beijinho e espero ver-vos a todas para a semana, ok? Grande beijinho, tchau!